tá bom? Então, gente, todo mundo tá conseguindo me ouvir, né? Tá tudo ok? Sim. A gente vai iniciar hoje no capítulo 11, tá? Nós vamos falar hoje sobre promoção da saúde e qualidade de vida. E aí a gente vai lá na página 56, como eu já pedi para vocês pegarem, certo? Quem não pegou ainda, pega, que eu vou abrir aqui o conteúdo para a gente iniciar. Vai aparecer que vai compartilhar a tela. Ok. Todo mundo consegue ver aqui o meu slide? Uhum. Consigo. Show! Então vamos iniciar. Então, como sempre, boas-vindas para vocês. Que seja um conteúdo proveitoso, maravilhoso. Sintam-se à vontade para dúvidas. A gente ao vivo aqui é muito melhor que vocês ficam tirando as dúvidas. Interajam, me interrompam quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, certo? E aí, hoje, como eu falei, o nosso tema é promoção da saúde e da qualidade de vida. Capítulo 11, página 56. Para a gente iniciar nosso conteúdo, eu queria que vocês me respondessem, aí o microfone está aberto para vocês falarem, o que é saúde para vocês, sem olhar para isso aqui. Vai lá. Simone, Adeliana aí, fala. Bora, meu povo. Ninguém sabe o que é saúde. Vou voltar aqui para olhar para a cara de vocês. Ninguém sabe? Saúde é bem-estar, professora. É o quê? Bem-estar. Saúde e bem-estar, professora. Saúde é o bem-estar da pessoa. Exatamente. Estão certíssimas. Gente, quando a gente fala de saúde, né, a gente tem a noção que saúde é só ausência de doença. É só aquela pessoa que não tem doença, certo? Mas é importante que se diga que saúde vai muito além da ausência de doença. Não é só você não ter uma doença física, é você ter o bem-estar, como vocês falaram, né? Um bem-estar físico, um bem-estar mental, social, emocional e espiritual. Então vai muito além da gente dizer, fulaninho não tem doença nenhuma, certo? Vai entrando os conceitos de essa pessoa, ela tem qualidade de vida, essa pessoa ela tem saúde física, mas ela tem saúde mental também, ela tem lazer, ela tem educação, ela tem direito ao lazer. Então, são essas coisas que também englobam a saúde como um todo. E quando a gente fala dos nossos pacientes, né, se a gente pensar nos nossos dois cenários, que é muito mais comum o cuidador atuar, que são os idosos e são as crianças, vocês concordam que eles precisam de qualidades de vida, de proporcionalidades diferentes? Ou vocês acham que, por exemplo, que um idoso precisa, a criança também precisa? O que é que vocês acham? Eu acho que é uma coisa só. Vocês acham que é uma coisa só? Eu acho. Não, eu acho que é diferente. O que é diferente? Quem acha que é diferente? O que é diferente? Eu vou dar um exemplo, tá? Para ficar mais fácil. Por exemplo, em relação à comida, algo básico. A parte de alimentação, de nutrientes, por exemplo, que um recém-nascido precisa, é igual do que um idoso precisa? Não. 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 Né? Eu entendi o que a Adeliane quis dizer. Ela falou assim, todo mundo tem que ter direito a tudo, tanto criança quanto idoso. Não é mais ou menos isso que você quis falar? Sim, é mais ou menos isso. Isso, exatamente. Mas quando a gente fala das particularidades, cada faixa etária tem suas necessidades. Por isso que esse capítulo que nós estamos, ele divide por isso, né? Então, ele fala tanto da parte da criança, as necessidades da criança, quanto ele também fala das necessidades do adulto, portador de necessidades especiais, por exemplo, até do idoso, tá? Então, a gente agora vai começar a entender... Eita, que tem gente gritando aí, menino! Pronto, voltou o silêncio.
a gente vai começar a entender o que é importante para cada faixa etária, tá? Mas como vocês falaram, de maneira geral, né? Para que a gente... Vamos... Silêncio, vou fazer igual na sala de aula. Para que a gente tenha qualidade de vida... Deixa eu ver quem é que tá zoando aqui, que eu vou mandar parar agora, viu? Quem tá fazendo zoada, eu vou parar. Ok. Então, para a gente falar um pouquinho sobre a promoção de saúde individual e familiar, menina do céu. Eu acho que tem alguém na rua. Quando eu coloco lá... Pronto, acho que foi agora. Então, para a gente falar um pouquinho sobre isso, a gente precisa entender que ter promoção de saúde, né? Tanto individual quanto familiar, a gente tem direito a um monte de coisa aí. Dormir o suficiente, gerir o estresse, cuidar da higiene corporal, praticar exercício físico, praticar uma alimentação equilibrada, não fumar, não ter consumo de álcool, enfim, são várias coisas, né? E aí a gente agora vai começar para as particularidades de cada faixa etária, que é o que o nosso capítulo traz, né? Então, ele começa trabalhando com a qualidade de vida na infância. Olha que fofuras aí, meu Deus, coisa linda. Quando a gente fala da infância, gente, a infância é um período bem longo, tá bom? A infância, ela vai aí de zero, né? Do nascimento até aí 11 anos, onde a gente entra na fase da pré-adolescência, adolescência, tá? E aí, nessa infância, alguém me perguntou alguma coisa? Deixa eu ver. De cá. Alguém pediu permissão. Ok. Então, gente, na infância, quando a gente fala da infância, a gente está falando aqui da importância da gente levar para essa criança a amamentação. Então, esse é um direito e uma virtude de uma boa qualidade de vida na infância, é ter direito à amamentação. E aí eu queria que vocês me dissessem aí, quando a gente fala de amamentação, vocês sabem até que período o bebê deve só mamar no peito? 6 meses. 6 meses. 6 meses, né? Então, o ideal, claro que aí existem muitas particularidades, às vezes acontecem problemas, né? No vínculo entre a mãe e o bebê, às vezes a mãe não tem uma produção, né, tão efetiva por falta de estímulos, e aí a amamentação ela é cessada, mas realmente para a gente ter aí qualidade de vida na infância dessa criança, a amamentação ela é essencial, tá? E aí, gente, claro que até os 6 meses seria o ideal, mas já se sabe que o bebê que nunca mamou e aquele que mamou pelo menos 1, 2 meses, o que tem aí esse pouco período de amamentação já tem uma saúde melhor do que o bebê que nunca mamou. Vocês sabiam disso? Verdade. Pois é. A amamentação, ela diminui principalmente as doenças alérgicas, tá? Então, aquela criança que é muito alérgica, que é alérgica à parte respiratória, mas também alimentar, pode ter a ver com a amamentação, se ela mamou ou não. Porque quando o bebê mama, ele recebe da mãe anticorpos, que são substâncias, né, muito importantes para as defesas corporais. Por isso que a amamentação é um direito da criança e vai proporcionar essa qualidade de vida. E aí, até quanto tempo o bebê pode mamar? Porque até 6 meses é se for só o peito. E depois, pode ir até quanto? 1 ano, 1 ano e meio. É, mais ou menos. Eu conheço gente que mamou até 5 anos, viu? Eu também conheço. O meu foi até 1 ano e meio. 1 ano e meio dela. Gente, quando a gente fala da amamentação, né? Claro que é você que vai estipular o tempo, mas é importante que se diga que depois de 6 meses o leite materno não é suficiente mais sozinho, mas não quer dizer que ele perca sua validade. Ele ainda é muito importante e ainda garante à criança muitos benefícios. Então, o bebê pode sim mamar até 2, 3 anos, desde que tenha também outras alimentações, não só o leite materno. Alguém ficou com dúvida nessa parte de amamentação? Não. Show, vamos seguir. Outra coisa importante para a qualidade de vida na infância é a alimentação saudável. Aqui a gente fala na introdução alimentar a criança,
Queria fazer uma pergunta. Vocês acham que criança já sabe o que gosta e o que não gosta? Tipo assim, Não, por não, ainda exemplo, não. parou de mamar e vai começar a introduzir o alimento. Se ele negar aquele alimento, quer dizer que é porque ele não gosta? Não, ele tá Não. achando diferente. E Não tá acostumado. ele tá achando diferente, exatamente. Isso é muito importante porque as mães, quando vão fazer a introdução alimentar, né? E até nós, como profissionais, às vezes a gente não entende a importância do bebê experimentar coisas. Para que a gente diga que o bebê ele não aceite porque não gosta, a gente tem que ofertar no mínimo de 15 a 20 vezes. Vocês têm noção que é isso? Então, se ele faz carinha feia para uma banana, não é porque ele não gosta, é porque ele ainda está se acostumando com o sabor. E aí a gente, para dizer que ele realmente não gosta de banana, tem que oferecer ali 15 vezes. Aí se na 15ª ele realmente não quiser, aí a gente diz, não, realmente ele não gosta de banana. Isso é muito importante, por quê? Porque são os pais e as pessoas que estão à volta da criança que criam o paladar dela. Prestem atenção no que você come hoje. Você com certeza foi influenciado pelo que sua família comia. Vocês concordam? Sim. Com certeza, né, gente? Uhum. Então, quando a gente fala de uma criança... Peraí que alguém tá pedindo permissão. Permitir. Quando a gente fala de uma criança que teve acesso à alimentação saudável em casa desde o início, ele também se alimenta saudável na vida adulta. Outra coisa importante é a gente garantir que a criança tem acesso à brincadeira, tem acesso ao lúdico. A criança, gente, é muito importante. Ora, Lucas. Quem tá falando aí, Lucas, faz silêncio. Gente, qualquer coisa, vocês podem desligar o microfone de vocês, tá bom? Quem não quer só escutar, que não quer que o seu som saia, bota pra desligar o microfone. Aí fica ótimo, você só faz me escutar. Não, nada não. Beleza? Ótimo. Então, quando a gente fala de brincadeira e afeto, isso é muito importante, gente. Já se sabe que para o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, ela precisa receber carinho. Carinho é afeto mesmo, é ficar no colo. Tem gente que diz, vai botar manha no menino, né? Mas a criança ela tem uma necessidade maior de afeto do que nós adultos. E isso faz parte do crescimento neurológico dela. Então, ela precisa receber esse afeto. Além disso, a importância de passeios, o banho de sol, principalmente nos primeiros dias, né? Já ouviram? Por que a gente faz banho de sol, meu povo? Já ouviram falar nisso aí? Quem tem Eu filho sei, mas aí? não sei dizer. Por quê? Quem tem filho aí, bora? A vitamina. Vitamina, opa, Vitamina tá C. Vitamina C, Vitamina quase. D. Vitamina D. Isso. Vitamina D, é D. Gente, o sol, ele ajuda na ativação da vitamina D. A vitamina D é uma vitamina muito importante para absorção de cálcio, por exemplo, né? Para dar força lá aos ossos. Então, o banho de sol é essencial. Claro que você não vai deixar o menino se bronzeando, pelo amor de Deus, viu? Porque aqui no nosso local, onde a gente mora, a incidência de sol é muito alta, tá? Então tem que ter cuidado com isso. E aí, pra gente finalizar essa parte de qualidade de vida na infância, é importante também que a gente fale do sono. Bebê dorme mais e é normal, tá, gente? Não tem problema nenhum o bebê dormir mais. Ele tem que dormir mais para recuperar seu metabolismo, para crescer melhor. Então, é natural que o bebê durma 12 horas por dia, e aí depois vai diminuindo, certo? Até chegar realmente na vida adulta, que a gente geralmente dorme 6 a 8 horas por noite, tá? Alguma dúvida aqui nessa parte, gente? Não. Não. Show! Então, aqui eu trouxe para vocês só uma linha do tempo aí do desenvolvimento da criança, tá? Depois eu quero que vocês leiam, claro, né? Todo o material de vocês, e aí vocês vão entender melhor o que eu tô falando. Mas aqui, só para vocês entenderem aqui, ó, de 0 até aí 12, 18 anos é quando a gente tem lá o crescimento da criança, passando pela adolescência até chegar à vida adulta. Quero focar aqui na primeira e segunda infância, né? Que é o período que tem mais transformação. Então, de 0 a 1 ano, é esperado que o bebê comece a colocar objetos na boca, descubra seu próprio corpo, né? Comece a ter expressão facial, ele sorri,
Eita, tem um que tá chorando aí, não é sorrindo, não. Eita, lá vem um trem. Gente, só um momentinho. Deixa eu parar o áudio de alguém aqui que tá fazendo muito barulho. Vou desativar aqui. Quem for falar comigo. Ok, estão me escutando agora? Melhor? Sim. Pronto. E aí, gente, nesse início, né, é comum que a criança tenha o primeiro surgimento dos dentes, use fraldas, comece a balbuciar. Vocês sabem muito bem disso, né? Andar é uma coisa que sempre me perguntam. Professora, meu filho tem 1 ano, mas ainda não anda. E aí, tem problema nisso? Não, 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 gente, não. não. Não não. tem problema, É porque ele certo? é preguiçoso. É preguiçoso. Na verdade, às vezes, quem é preguiçoso é a família que não estimula, viu? O bebê precisa de estímulo para aprender É a modo andar. de falar, professor. Eu sei, meu amor, relaxa. Mas é assim mesmo que eu digo. Eu digo, ou tem alguma preguicinha aí, ou é do bebê ou é da mãe. Mas, gente, por que eu tô dizendo isso? Porque o bebê, ele precisa de estímulo. Então, se ele recebe estímulo, né, bota lá, tenta ensinar a andar, ajuda, ele aprende mais rápido. Mesma coisa da fala, certo? Então, o bebê aí, onde é que a gente se preocupa? A gente se preocupa se, com 1 ano, por exemplo, ele nem senta, nem engatinha, muito menos anda. Aí isso é preocupante. Isso aí é grave, entende? Mas, se ele não anda até 1 ano, ele tem ali até 1 ano e 6 meses para aprender a andar tranquilamente. Outro também dilema que vocês sempre me perguntam é a questão da retirada de fraldas. Vocês estão vendo aqui, ó, que na linha do tempo vem com 2 a 3 anos. Estão vendo? Tô aqui, ó, com o meu mouse aqui, ó, onde tem 2 a 3. Não tô vendo a linha do tempo. É porque tá pequenininho um pouquinho. Isso, deve estar pequenininho, mas aqui, quando vocês receberem a gravação, que eu vou enviar de novo, quem quiser olhar novamente, olha. E no material também tem, tá? Então, quando a gente fala sobre de 2 a 3 anos, é o período do desfraude, é o período em que eles vão retirar a fralda. E aí tem mãe que quer que o bebezinho aprenda a fazer xixi e cocô com 1 ano, 2 anos, gente. Ainda é muito novo, é muito imaturo. Tem bebê que aprende logo cedo. Mas não é doentio, nem tem nenhum problema se ele só conseguir ir lá com 3 anos. Entenderam? Não tem problema. Sim. Então, é tudo o período de maturação do sistema nervoso, certo? A gente vai detalhar bem mais isso quando a gente estiver vendo patologias da infância. Aqui eu trouxe só para contextualizar mesmo com a questão da qualidade de vida, para vocês verem que cada idade tem um marco, cada idade tem uma habilidade nova. Aí depois vem, né, os 6, 7 anos, 11 anos, a pré-adolescência, adolescência, puberdade com tudo, o menino querendo namorar, você é doida como mãe, e assim vai, certo? Mas o que é importante de resumo aqui para a qualidade de vida na infância? Que a gente proporcione para essa criança, ó, tudo isso aqui que eu falei. Uma alimentação saudável, que ela tenha direito à amamentação, a brincadeiras, passeios, banhos de sol, direito a um sono adequado. E se nós, por exemplo, formos atuar como cuidadores de uma criança especial, ou até de uma criança saudável, mas que vá ser hospitalizada, algo assim, a gente tem que lembrar aí, ó, de todas essas garantias importantes Vitor, para que a criança tenha qualidade de vida. Beleza, gente? Ficou claro? Sim. Vamos falar agora dos fofítios da terceira idade. Quando a gente fala da terceira idade, Escutar o barulho da pessoa. alguém tá falando comigo é o quê? Não, né? Não é comigo, não. Então, quando a gente fala de qualidade de vida, gente, na terceira idade, né? A gente tá falando aqui de uma idade que muitas vezes, muitas pessoas já chegam doentes, concordam? Sim. Então, já tem muitas doenças, muitas patologias. Tem hipertensão, tem diabetes. O que mais aí? AVC. AVC, Alzheimer, né?
É. O Parkinson, muitas doenças envolvidas. E às vezes essas doenças atrapalham na qualidade de vida na terceira idade. Então são pessoas que são banidas de ter uma qualidade de vida porque já chegam doentes. Mas nem por isso a gente deve deixar de proporcionar o máximo de qualidade de vida para elas. Então eu trouxe aqui coisas muito importantes para que a gente tente promover essa saúde, essa qualidade de vida na vida dos idosos, né? A terceira idade, como é chamada, também é conhecida como a melhor idade. Porque se você chega saudável nessa idade, né? Você tá lá mais tranquilo, já fez suas obrigações, já criou os filhos, agora é usufruir. O problema é que a gente já chega doente. E como é que a gente faz para não chegar doente? Se cuidando agora, né? Então, sempre que eu falo de qualidade de vida na terceira idade, eu sempre gosto de dizer para vocês que a gente está construindo hoje o nosso amanhã. Então, se a gente se cuida agora, a gente vai ter uma velhice muito mais saudável. Isso é importante para que a gente conscientize também nossos familiares, nossos pacientes. Porque às vezes a gente vive tão inconsequentemente, vou lá me cuidar agora, eu tô nova ainda, não sinto nada, mas chega, a idade chega para todos, certo? E aí como é que a gente faz para garantir isso? Vamos dar convivência social a essas pessoas, por mais que sejam acamadas, por mais que sejam cadeirantes. Qual é o problema de eu levar um idoso para conversar numa pracinha, para conversar com um colega, para conversar na rua com alguém? Agora não, né? Que nesse período ninguém pode levar. Mas quando tudo isso passar, proporcionar uma convivência social a esse idoso, que ele tenha acesso a outras pessoas da idade dele, a família, que nós mesmos sejamos esse amigo, essa pessoa que ele pode contar. Isso é muito importante. Além disso, proporcionar uma alimentação saudável. E aqui eu chamo a atenção para as doenças que eu falei. Se o meu idoso ele tem hipertensão, eu vou ter que evitar o quê? O sal. O sal. Vou até botar aqui para vocês me verem. Então, se o meu idoso tem hipertensão, eu vou ter que evitar o sal. Se o meu idoso tem diabetes, eu tenho que evitar o quê? O açúcar. O excesso de açúcar. Então, por que eu estou trazendo isso? Parece óbvio, mas muitas vezes a gente deixa isso passar e tem que ficar atento. Muitas vezes somos nós que vamos lá também fazer o preparo da alimentação daquele idoso, né? E a gente pode e deve fazer isso com ciência, com propriedade. Alguns vão ter acesso a uma dieta que vem do nutricionista, maravilha, a gente vai preparar daquela forma. Mas e se não vir, né? Se a gente tiver que fazer escolhas. Então, primeiro que vocês têm que chegar, sempre que vocês pegarem um paciente, gente, vão estudar as doenças, as patologias que o paciente tem. Se ele tem diabetes, vamos então ver o que ele pode ou não pode comer. Vamos trocar um açúcar por um adoçante de repente, né? Lembrem que o que aumenta a taxa de açúcar não é só açúcar em si, massa também aumenta. Vocês sabiam disso? Sabia. É. Pois é, então excesso de bolacha, pão, bolo, tudo isso também aumenta a massa, não é só, também aumenta o açúcar, não é só açúcar puro não. Mesma coisa o sal, gente. Se o meu paciente ele é hipertenso, vamos evitar sal. O sal a gente encontra onde? Não é só lá naquele salzinho no saleiro, não. O sal a gente encontra em alimentos enlatados, tudo isso disfarçado, a gente não percebe. Às vezes você tá comendo um biscoito recheado e tem sal ali e você nem sabe. Porque o sal, na indústria, ele é utilizado para conservar. Vocês sabiam disso? Sabia também. Sabia. Se você parar para pensar lá, uma carne de sal, por que ela dura tanto tempo? Porque o sal conserva ali ela. Carlos sal. Exatamente. Então, quando vocês pegarem um produto agora, principalmente se for para o seu paciente, leiam o rótulo. Se tiver escrito lá sódio, é sal. Então, a mesma coisa que está escrito sal, só que eles não botam sal, para você achar que, né, não tem sal. Para disfarçar, bota sódio lá. O nome do produto químico, da substância química do sal. Mas é a mesma coisa. Então, atentem-se a isso, certo? Muito importante que a gente saiba das doenças que o paciente tem para ajudar ele a ter uma alimentação melhor. Ok, gente? Certo. Ok. Beleza. Quando a gente fala de outras doenças aí, como alguém falou, o AVC ou Parkinson, por exemplo, esse paciente pode ser que tenha também uma hipertensão, diabetes, ou pode ser que não tenha nada. Se ele não tem nada, a alimentação dele, por isso, vai precisar poder ser qualquer coisa? Não, né?
A gente sabe que a idade aumenta o risco de ter hipertensão, de ter diabetes. Então, vamos ter uma dieta equilibrada. Mesmo que o paciente seja saudável, é importante dizer que ele precisa de uma alimentação equilibrada. Então, frutas, legumes, verduras, um prato colorido. Nós vamos ter uma aula só sobre nutrição, onde a gente vai falar sobre os nutrientes e a importância de se alimentar um prato. Mas, de antemão, eu quero que vocês já lembrem disso, ok? Ok. Vamos lá. Ok. Outra coisa importante é a prática de exercícios físicos. Prof, pelo amor de Deus, eu não faço, nem eu faço, vou fazer com o meu paciente. Tu vai ter que aprender a fazer, tá? Para isso, vocês têm um módulo, né? Vocês vão ter aulas muito boas com a professora Ingrid, que é fisioterapeuta, onde ela dá um reforço nessa parte de prática de exercícios, né? Então, vocês vão ver como é que faz exercício em acamado, como é que faz exercício respiratório em bebês. Então, é bem rico isso, tá? Mas, de antemão, aqui eu já queria deixar claro que o idoso, ele tem que se mexer. Não é para ficar parado, não é porque tá acamado que não pode fazer nada, tá? Ficar parado aumenta risco de lesão, aumenta risco de infecção, aumenta risco de muitas coisas. Então, tem que se mexer. E a saúde mental? Como é que eu proporciono saúde mental para o meu paciente na terceira idade? Jogos. Jogos. Assistir filme, Cartas, Dominar cartas cruzadas. palavras cruzadas. Exatamente, vocês estão afiadíssimos, né? A gente exercitar a mente dessa pessoa e também entender ela como ela é. Entender da maneira que é. Por isso que é tão importante a gente conhecer a doença do nosso paciente. Quando a gente conhece a doença do paciente, a gente consegue compreender algumas coisas. Às vezes a gente se chateia porque o paciente é teimoso e briga, né? E aí a gente acaba piorando a saúde mental dele porque briga mais ainda do que ele. Ele diz e você vai atrás. Ele diz e você vai atrás. Mas a gente não pode se trocar, vamos dizer assim. A gente tem que entender a doença dele, aceitá-la como é e saber que aquilo ali faz parte do quadro que ele está. Então, nunca bater de frente, entender a doença, compreender, ser às vezes ouvido, porque a gente vai escutar muito desabafos, principalmente de idosos que são às vezes abandonados pela família, né? Nós vamos ver isso no nosso próximo conteúdo, violência. Violência não é só física, não. A gente tem violência também quando tem abandono, quando tem negligência. E eles vão sofrer com isso. E a gente que vai, ajudá-los a enfrentar essa situação. Beleza? Beleza. E aí, pra gente seguir, eu queria falar um pouquinho sobre o portador de necessidades especiais. Pessoas com deficiência. Quando a gente fala de pessoas com deficiência, gente, a gente tá falando aqui de uma gama de muitos pacientes, tá? A gente tá falando aqui do cadeirante, a gente tá falando do deficiente visual, a gente tá falando aqui de muitos problemas que às vezes são vistos de maneira negligenciada pela sociedade. Vou dar um exemplo. Você que tem lá suas duas perninhas, você anda para todo canto, vai, sobe e desce calçada, mas você já pensou como deve ser difícil subir uma escada? Você já pensou como deve ser difícil você conseguir andar nas calçadas aí? Principalmente aqui, gente, onde a gente mora. Tem acessibilidade para um cadeirante? O que é que vocês acham? Não. Não. Nem um pouco, né? E isso acaba... Principalmente onde eu moro. Pois é. Falta melhorar muito ainda as coisas. Dependendo do bairro, a gente vê situações em que se o cadeirante não anda no meio da rua, na calçada ele não consegue, né? E aí entra a questão de serviços públicos, de acesso a ônibus, às vezes o ônibus não para. Quantas vezes a gente já viu reportagem? Tem lá aquele ônibus todo equipado, mas o ônibus nem para para o cadeirante, né? Então, para isso, eu queria que vocês abrissem aí na página 59 do livro. Vocês estão me vendo aqui agora? Então, Sim. Pronto, vão lá, página 59. Todo mundo tá com o material. Essa aqui, ó. Essa página aqui, ó. E aí eu quero ler aqui junto com vocês, tá? Todo mundo tá vendo aí? Pessoas com deficiência têm direito. Sim.
Pronto. Esse aí, gente, foi uma declaração, né? Que foi feita para os direitos das pessoas com deficiência pela ONU, a Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas, desculpa. E aí, ele diz o quê? Vamos lá. Pessoas com deficiência têm direito ao respeito e à dignidade humana. Quem pode ler o próximo? Aos mesmos direitos fundamentais que os cidadãos. Isso. A direitos civis e políticos iguais aos de outros seres humanos. As medidas destinadas a permitir-lhes a ser mais autossuficiente possível. A tratamento médico, psicólogo e funcional. Isso. Vou ler essa. A desenvolver suas capacidades e habilidades ao máximo, apressar o processo de sua integração ou reintegração social. A segurança econômica e social e a nível de vida decente. De acordo com suas capacidades, obter e manter emprego, ou seja, engajar em uma ocupação útil, produtiva, remunerada e se filiar a sindicatos a ter suas necessidades especiais levadas em consideração em todas as etapas de planejamento econômico e social. A viver com suas famílias e com... A viver com suas famílias ou com pais adotivos e a participar de todas as atividades criativas, recreativas e sociais. E não serem submetidas, em relação à sua residência. Tem direito a tratamento diferencial, além daquele exigido na sua condição. A serem protegidos contra toda a exploração, todos os regulamentos e todo o tratamento abusivo, degradante, de natureza discriminatória. E, por último, tem direito a se beneficiarem da assistência legal qualificada quando tal assistência for indispensável para a própria proteção dos seus bens. Resumindo, o que esse documento nos traz? Que o deficiente... Silêncio, bora, meu povo. Que o deficiente... Menina, a língua enrolou? Que o deficiente físico, ele tem direito, além do que nós temos, coisas a mais, porque ele é diferente. E como eu encaixo ele como diferente? Não como discriminação, mas como precisando de necessidades a mais do que eu. Quando eu digo que alguém é diferente de mim, não quer dizer que ele seja maior ou menor que eu, mas que ele tenha necessidades diferentes. Então, a gente acabou de falar de uma necessidade que o deficiente tem diferente, de mobilidade. A minha mobilidade é muito mais fácil do que um deficiente. O acesso a um serviço de saúde, às vezes, para ele é muito mais difícil, porque, primeiro, ele não tem como chegar ao serviço. Depois, às vezes, ele não tem profissionais preparados para tratar da deficiência que ele tem. Vou dar um exemplo. Chega lá uma pessoa que não escuta. Todo mundo sabe fazer Libras? Não, tô querendo aprender. Pois é, vamos aprender junto. A gente podia até fazer, né? Era uma aula disso. Sabe, nessa quarentena eu tava falando que eu ia aprender a falar, fazer Libras, porque todo dia não passa no jornal, né? Muito bem. Aí eu tô pensando nisso. Eu fico assistindo só pra me aprender. E tem aula no YouTube, gente. Vão atrás das aulas, entrem que a gente consegue. Boa ideia, eu vou também procurar, viu? Gostei dessa. Então, essa carta... Eu tenho na família tios e primos que são surdos e mudos. E aí você vê as dificuldades que eles devem ter, né, para enfrentar. Não é fácil. Tenho certeza que não é fácil. Tô tentando ver aqui quem está falando tão alto assim para conseguir desligar. Ver aqui se é a Elizabeth. Gente, quem tiver com um som alto, por favor, desliga. Não tem como a gente conseguir. Ana. Vamos lá, então vamos continuar, certo? Ok, meu povo? Sim. Vamos à frente.
Bárbara, mulher, eu te desliguei, vou te ligar de novo. Pra gente finalizar, então, vamos continuar falando sobre... Menina, onde é essa criança, minha gente? Que tá falando tão alto? Ó, era de Adiliana, viu? Era a sua, Adiliana. A criança. Estão me conseguindo ver agora ainda aqui? Oi, gente, me respondam, por favor. Povo? Tá conseguindo? Estão conseguindo me ver ainda? Ok. Então vamos seguir. Então vamos lá, gente. E aí, pra gente ir finalizando, né? Aqui resume o que a carta traz. Então, o deficiente ele tem direito à educação, à saúde, à cultura, ao lazer, ao trabalho, aos direitos civis. Quero que vocês deem uma lida nisso, lá no material de vocês. A gente deu uma lida por cima, mas quero que vocês voltem e leiam direitinho, certo? E aí, os tipos de deficiências, como eu já falei, são vários. Deficiência visual, deficiência física, de oralização, né, a dificuldade de falar. E deficiência intelectual, aquelas pessoas que, né, sofrem de autismo, de alguma paralisia cerebral, e aí por isso ficaram acometidos com essa deficiência intelectual, tá? Tenham muito cuidado, não ignorem a deficiência, não achem que essa pessoa... não tenha nenhuma particularidade, né? Queira tratar ela de maneira igual ou fingir que a deficiência não existe, porque existe, a deficiência ela existe, e é a partir dela que a gente vai criar maneiras de tratar essa pessoa melhor. Nada de superproteção, muitas vezes a gente tem mania de, eu tenho medo de fulano cair porque ele não enxerga, mas às vezes ele já está adaptado àquele meio, ele já, desde criança, vive com essa deficiência, já sabe como andar ali pela casa, aí você chega como cuidador querendo impor coisas a ele, ele não vai gostar. Tenha atenção à higiene e à sexualidade. Não esqueça que são pessoas como qualquer outra. Não é porque tem deficiências que não tenham também vontades, desejos, tá? Isso também está presente nesses pacientes. Ok, gente. Ok, Belezinha professora. de Creuza. Show. Então, como vocês sabem, né? Vou aqui mostrar para vocês o nosso exercício de fixação. Como sempre, a gente trabalha com exercício de fixação. Vocês sabem como funciona o exercício. Vocês precisam ir lá, botar o nome e responder da mesma maneira que vocês estão fazendo. Trouxe aqui uma questão. Quais cuidados são essenciais para manter a qualidade de vida na infância? Estou falando aqui de criança. Lembra lá? Falei, amamentação, alimentação, o sono. Então, é mais ou menos por aí, certo? Essa é uma das questões que vai ter lá no formulário para vocês responderem, certo? Como eu já falei, no nosso próximo conteúdo vai ser sobre violência e maus tratos, tá bom? Tá imperdível. Aguardo vocês, a gente vai se falando no grupo. Muito obrigada a quem participou. Foi ótimo estar com vocês. Vocês gostaram? Eu amei. Professora, agora é bom que todos participem, né? Porque tem mais de 35 alunos, só 15 participaram. Exato. Vou deixar gravado isso aqui já, porque eles já vão escutar, tá? É isso. Fica para nosso próximo encontro. Um beijão e estudem.